Olá para vocês, vamos à nossa aula prática aqui das nossas peças que foram todas impressas. Um detalhe importante que eu gostaria de falar para vocês é que toda peça impressa ela vai sair com esses apoios, que são os apoios que a gente coloca para impressão, tá? Esses apoios eles não podem ser nem muitos e nem poucos. Por quê? Porque se eles forem poucos, dá falha na impressão. Ele é como se fosse o suporte para a impressora começar a imprimir. Então, por isso, a gente tem que estar colocando esse suporte aqui. E aí, como é que faz para a gente tirar esse suporte? O ideal é a gente tirar esse suporte com uma tesoura. E aí, a primeira parte do acabamento começa aqui, ó. Então, a gente vem com a tesoura e corta esse suporte. Você vai cortando o suporte para tirar ele desta base. Tá vendo que vai tirando e vai ficando as pontinhas aqui? Isso aqui é a primeira parte do acabamento, tirar essas pontinhas. Esse dente que tá aqui é um dente de resina de modelo. Ele é para prótese sobre implante, é um encaixe no pilar ideale. Bom, então aqui, né, isso aqui é uma resina, né, para dente provisório. Ele tá para implante, tem os encaixes. E os apoios foram todos colocados na oclusal. Então, a primeira parte do acabamento é esse aqui. Mas aproveitando que nós estamos vendo sobre as resinas, né, o material impresso, essa aqui é uma. E nós temos essa laranjinha aqui, ó. Essa laranjinha aqui, ela vai ser feita para porcelana. A gente pode imprimir essa daqui ou pode já imprimir com os sprus já posicionados. Tá vendo? Aí tira da mesma forma. Essa resina é um pouco mais macia do que a outra, porque ela é de cera. Ela é uma resina com carga de cera. Olha lá, ela sai mais fácil. Tá vendo? Então essa daqui, ela vai pro anel de fundição e derrete. Então, essa é uma das resinas que a gente tem na impressão 3D, facilita muito para quem trabalha com cerâmica, porque não precisa ficar fazendo enceramento. Porque enceramento demora demais, né? E se você errar, se o anel quebrar, a gente perde muito tempo. Então, essa aqui é uma peça, né, para fazer cerâmica. Aqui nós temos impresso em voxel. Aqui, ó. É uma prótese sobre implante também. Aqui nós temos um pontico, né? E a gente tem o desenho da gengiva também. Ah, mas a gengiva vai ficar branca? Não, nós vamos ver nessa aula aqui como é que a gente pode fazer uma maquiagem aqui para deixar ela na cor adequada. Então vamos deixar esse aqui de lado também. E aqui estão as facetas impressas em voxel. Tem essa aqui, modelinho aqui, tem um lateralzinho aqui. Então, são feitas em resina com carga cerâmica. Essa resina aqui com carga cerâmica, ela tem 60% de carga cerâmica, né, da voxel. E aqui a gente consegue ter propriedades físicas semelhantes ou superiores da resina composta. O principal fator aqui que a gente evita bolhas, tem uma polimerização completa de todas as camadas e não tem contração de polimerização. E ela vai ser cimentada, o que dá uma garantia de estabilidade, controle de microinfiltração marginal muito maior
do que se fosse uma resina composta. Então, a gente vai fazer um acabamento inicial nessas duas resinas aqui, certo? Nessas duas facetinhas. Vou começar pelo central, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu tinha falado lá, ó, tá vendo que tem uns dentinhos? Esses dentinhos foi a remoção do suporte. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esses dentinhos, tá? Olha lá. Primeiro detalhe a ser feito, remoção desses dentinhos. Então, vamos lá. O que a gente pode pegar para tirar esses dentinhos? A gente pode pegar, né, uma pedra de acabamento. Essa daqui, ó. A gente pode pegar uma lixa também. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês a lixa. Aqui, uma lixa. Para a gente poder fazer a remoção, tá? Eu vou fazer com essa pedra aqui que eu gosto mais. Então a gente vem, monta ela. Rotação, eu diria que até 15 RPMs, para a gente ter um controle. Então, aqui, posicionando aqui o vídeo, a gente vem e tira só o suporte. A gente pode ver que ele fica um pouco o desenho dos mamelões, ó. Então vai do jeito que a gente quer deixar o nosso dente. Se eu quiser tirar tudo isso aqui, ó. Ó, já tá começando a ficar, por falar tino. Então a gente a gente consegue tirar os suportes. Então essa é a nossa primeira etapa do acabamento. Tirei o apoio do suporte. O que a gente vai fazer agora? Nós precisamos ver o volume, que aqui a gente vê um pouquinho, que esse volume, ó, na cervical está um pouquinho exagerado, ó, que ele tem que acabar bem no término. Então a gente analisa o término também, ó. O término aqui, ele tá bonitinho pra gente poder manter, mas se precisar a gente pode fazer acabamento igual prótese convencional. Então aqui a gente vai dar esse acabamento aqui na cervical. O que a gente pode usar? Broca diamantada, né? Vou pegar aqui uma broca diamantada para a gente estar fazendo esse acabamento. Uma broca diamantada de granulação média. Mesma coisa, 15 RPM de rotação no motor. E aí a gente vai acertar agora aqui, ó. Tá vendo esse volume aqui, ó? Então vamos lá. Com paciência, é resina. Se você meter a broca e manter ela aqui, ela vai queimar, tá? Então não pode. Vamos diminuir esse volume aqui. Deixar uma inclinação suave. Sempre observando. Ó,
A minha brocinha marcou aqui, ó. Toma cuidado. Algumas partes que ela não tá a ponta boa. Aí risca. Bom, diminuir um pouco o volume aqui. Diminuído um pouco o volume. Vem a próxima parte do acabamento. A gente vai determinar as arestas de transição e as arestas, né, para poder estar definindo a área de espelho aqui. Então, eu vou mostrar um negócio aqui que a gente vai escolher qual que vai ser a posição da nossa aresta de transição. Deixa eu facetinho aqui. Vou pegar um bloquinho aqui para fazer um. Então, vamos lá. Para vocês entenderem. Vou deixar minha facetinha aqui. Aí. Ficou um risquinho lá na boca. Então, vamos lá. Quando eu tenho. Vou fazer aqui meu dente. Esse aqui é uma central, certo? A aresta de transição, ela vai ficar aqui, ó, nessa região aqui. Quando eu faço ela assim, ó, em forma de V, eu vou transformar meu dente num formato mais triangular. Se eu pegar meu dente, independente da forma que ele esteja aqui, a aresta vai dar a sensação. E fazer ele arredondado aqui nas pontas, né? Que ela vai ser assim, ó, as arestas de transição. Eu vou ter um dente mais o formato arredondado. E se eu fizer essas arestas paralelas assim, desse jeito aqui, eu vou ter um dente mais quadradinho, certo? Outra coisa importante para determinar, vou usar aqui a parte de cima. Se eu faço essas arestas muito próximas, a minha área de espelho fica reduzida, dá para ver? A área de espelho fica reduzida, que é essa área aqui. E aí meu dente tem a sensação de um dente estreito. Se eu pego e faço essas arestas mais afastada, eu vou ter a sensação de um dente mais largo. Então, quando você está fazendo centrais, os dois centrais têm que ter a área de espelho do mesmo tamanho. Então, as arestas têm que ter o mesmo desenho. Então, por exemplo, se o meu 11 tem esse desenho mais retinho na mesial, na distal eu fiz mais arredondado, o meu 21 tem que respeitar mesial mais retinha, distal mais arredondado. E a distância aqui, ó, se aqui tem 3 milímetros, aqui também tem que ter 3 milímetros. Isso vai gerar simetria na sensação óptica do meu dente. Então, essas arestas aqui, elas são de extrema importância serem bem desenhadas e serem desenhadas de forma que o dente fique simétrico, tá? Então, isso aqui é algo muito importante para ser determinado, certo? Bom, então vamos continuar aqui no nosso dente, na nossa facetinha. Então, como que a gente determina aqui, ó? Primeiro eu vou ver qual que é a aresta que já tem nesse dente, ó. Grafite bem longo. Vou passar a lateral do grafite. Ó, veja aqui como que tá, ó. Passei só a lateral do grafite, tentando mostrar melhor.
E aqui deu pra ver, ó. Tá vendo que onde eu passei a broca agora não tá chegando a área de espelho? O que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trazer essa aresta aqui, ó. Eu vou trazer ela mais para as laterais do dente para dar uma área mais plana, mais em cima e aqui a mesma coisa, mais para lateral, né? Mais para proximal e mais em cima. Então, isso aqui vai ser minha área de espelho e essas são minhas arestas transversais. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu posso pegar um disco de lixa, eu posso pegar uma broquinha também, tá? E passar onde? Eu não vou passar na linha, não vou passar onde eu desenhei. Eu vou passar na área onde não tem nada. Para quê? Para que a linha seja a minha aresta. A aresta é quina. A aresta fica marcada. Então, por isso, eu tenho que pegar e passar a broca aonde estão as minhas áreas não delimitadas ser aresta. Vou pegar uma broquinha aqui, que ela é plana, ó. Que aí a gente usa, não usa lateral, a gente usa aqui, ó, o topinho dela aqui, ó. Rotação mais ou menos uns 15. E ó, como é que eu vou usar essa broca, ó. Então eu vou passando, ó, tá vendo que eu tô passando não em cima do grafite. Eu tô passando aonde não tem o grafite. Então é muito interessante, muito importante que a gente faça esse desenho e siga ele. Eu vou ensinar vocês a como conferir se está certo. Então, isso aqui é a primeira fase de acabamentos. Lembrem-se, a face vestibular do dente, ela é plana. Então, a gente tem que deixar plana e não arredondada. Vou diminuir aqui, essa barriguinha aqui. E tá vendo que eu não passo no grafite. Eu passo ao redor do grafite. O grafite continua aí, ó, desenhado. Eu vou passar a broca só na área de espelho? Não, eu vou passar a broca também nas arestas de transição aqui, ó. Lembrar, essa é marcada, então eu tenho sim que passar a broca fora da aresta. Vai ficar uma quinazinha aqui, que é onde vai dar todo o brilho. Vejam que meu dente vai ficar no aspecto mais triangular também. Pronto, ó. Deixa eu estar tirando o excesso do pó aqui. Aqui para vocês verem. Ó. Não tirei o grafite. Tá vendo que dá a sensação que ele tá mais triangular? Como é que eu confiro se minha aresta tá certa? Eu venho aqui novamente. Deixa eu tirar essa tipo aqui. Com o grafite longo, tá vendo?
E aí eu vou passar lateralmente, ó, para ver onde está essa aresta. Ó, já melhorou. Tá quase dentro do desenho que eu fiz mesmo, ó. Passo lateralmente, ó. Olha. Então ela estava mais embaixo, eu já consegui trazer ela mais aqui para cima, tá? É interessante não deixar aqui fechado, então a gente vai passar um pouquinho mais de broca aqui. E aqui que o desenho está um pouco fora, então eu vou, quando o desenho está um pouco fora e voltar para cá, ó, eu vou passar o disco trazendo nessa direção aqui. Vamos fazer esse detalhe agora. Ó, tá vendo que tá fora? Ó, eu vou trazer para cá. Tá vendo? E aqui, ó, tá fechado aqui, ó. Eu vou passar aqui de modo que não que seja um infinito aqui, ó. Não vai terminar. Porque aqui a gente vai ter área de sombra e a gente não fecha a aresta aqui. Então, como se ela passasse direto aqui a aresta, ela não termina. Então, olha aqui como é que ficou, ó. Tá vendo? Então, aqui ficou um dente no formato bem triangular, a gente fez a primeira parte do acabamento. Então, a gente nunca deve, deixa eu tirar os risquinhos aqui, a gente nunca deve passar em cima das marcações que a gente faz. Só depois na hora do polimento. Então aqui, ó, com o que que eu tô tirando? É grafite, eu tô tirando com borracha mesmo, tá? Pode passar água, resina com carga não aceita álcool, então não passa álcool, somente água ou a borrachinha, ó. A borrachinha já ajuda a apagar. Eu passo álcool na minha resina, foto que eu pus na boca, vai manchar, não passa. Fiz isso também, já passei muito. Mas hoje em dia a gente sabe que resina com carga não pode passar álcool. Então aqui, né, a gente tem uma peça com a primeira parte do acabamento. O que que a gente pode fazer aqui? Arestas transversais aqui, próximas da área de espelho aqui, certo? Esse aqui é outro problema, não desgasta a linha, desgasta entre as linhas. Que jeito? Vou mostrar pra vocês. Vou pegar uma outra broquinha aqui que fica mais fácil. Vou pegar uma esférica. Broquinha esférica. Dá pra fazer isso na boca? Dá. Então aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ter umas linhazinhas assim, ela tá bem fraquinha. Eu vou estar passando entre elas, ó. Vocês vão ver que a linha vai continuar desenhando. Não passe da aresta de transição, tá? Isso aqui é muito pouquinho que a gente vai fazer. Só. Isso aqui ajuda a não ficar um brilho totalmente uniforme, dar uma maior naturalidade na peça. Então, esse aqui é um acabamento mais leve. Olha.
Vem cá, as marquinhas ficaram aqui. Então, essa parte a gente finalizou. Tô apagando aqui também, ó. Pra ficar bem. E agora eu posso fazer o suco de desenvolvimento aqui, ó. Então, vou fazer um suco de desenvolvimento aqui e um suco de desenvolvimento aqui. Lembrando que suco de desenvolvimento é mais forte nas incisais e ele vai ficando mais fino e até sumir na parte média e cervical. Eu vou usar a mesma broca esférica. Essa broca aqui ia ser grandona para fazer isso, mas vamos lá. Vou passar dentro do desenho. Ah, mas não vai ficar marcado? Não, que a gente vai aliviar depois. Ó. Ó, quando a gente faz esse movimento aqui, ó, a gente está aliviando a massa que a gente fez. Uma coisa aqui. A gente não é para ficar uma coisa marcadona aqui, não. Só tá. Ó, vou mostrar aqui. Ó, fica bem suave. Olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? Tá vendo que tem uma depressãozinha ali, ó? É pra ficar bem suavezinho. Olha que tanto que ficou suave, bem naturalzinho, tá? Então, aqui nós fizemos os nossos sucos de desenvolvimento. Certo? Então, aqui a gente fez a nossa primeira etapa do acabamento. E agora a gente vai para o polimento. Então, o acabamento, ele vai dar forma, ele vai trazer as formas naturais. E o polimento agora, ele vai polir e deixar a superfície lisa, sem rugosidades. Gente, por que que o polimento é tão importante, tanto na resina composta, quanto nas resinas impressas? O polimento, ele é importante porque ele vai diminuir rugosidade superficial, diminuir infiltração de água, consequentemente pigmentação da sua peça, tá? Então por isso que ele é importante. Então aqui nós vamos começar com uma borracha abrasiva de média abrasão. Por que média? Porque eu já passei lixa, já passei uma broca, então eu posso partir para uma média abrasão. Tanto faz de contraângulo quanto de peça reta. Aqui, exatamente 8.000 RPMs, não mais que isso. Metade da rotação da sua baixa rotação, caso for fazer com contraângulo, ou com a peça reta de contraângulo. Então, aqui eu passo em toda a superfície. O ideal aqui, sempre ter uma gaze molhada junto, tá? A gente passa em tudo aqui. Geralmente, essa fase de polimento, a gente gasta 1 minuto com cada taça. Oito mil RPM, você conserva mais a sua peça, né, a sua ponta abrasiva.
Aqui por incisal, a gente faz o polimento também. E aqui está. Deixa eu limpar aqui. Bom, veja que o brilho já está surgindo, ó. Tentando trazer o brilho aqui para vocês verem lá. Ó. Deixa eu pôr uma luzinha controlada aqui. E sumiu o brilho todo. Mas aqui, se você olhar bem lá, a gente começa a ver o brilhozinho lá. Ó. A gente começa a ver os desenhos. Qual a outra ponta que a gente vai passar? Uma ponta de granulação baixa. É leve granulação. Uma granulação fina. E mesma coisa, 8.000 RPM, não pode passar disso, porque senão você queima a peça e estraga a sua ponta. Então, é importantíssimo respeitar a rotação. Isso em resina composta também na boca, em resina composta também na boca. Você vai ver como as suas pontas de polimento vão durar muito mais você respeitando a rotação para a qual ela foi desenvolvida. Aqui o brilho, muito maior o brilho aqui. Vai aumentando muito o brilho. Mais ou menos 1 minuto cada superfície. Olha só, depois vou mostrar o brilho que tá dando, como tá ficando linda. No sisal também, ó. Veja que eu não passo no término, é só na incisal aqui, ó. Aqui mais proximais também, para deixar o brilhozinho. E calice, tirar a rugosidade, diminuir a adesão de placa. Então, a segunda ponta, vamos já com a segunda ponta, dando o brilho. Olha só, olha o brilho. Deixa eu trazer ela mais para perto, ver se eu consigo mostrar esse brilho bonito que tá. Olha lá, tá vendo? O brilho como tá bonito. Tá uma superfície lisa. Olha lá. Brilhosa. Veja lá, olha lá. Os reflexos das arestas, as irregularidades. E a primeiro momento essa peça estava toda opaca. Então, vamos botar uma aqui do lado da outra com acabamento e a primeira parte do polimento, falta a diferença das duas. Olha lá, quando tem acabamento, olha lá o brilho. Olha lá a outra tá totalmente opaca, sem vida. Tá vendo? Então fica bem natural, né? Esse acabamento aqui. Olha lá. Bom, o último parte do acabamento aqui, disquinho de pelo de cabra. Pode ser de contra-ângulo, de peça reta.
Lembrando que esse acabamento a gente está fazendo fora da boca, que é o acabamento da Voxel. E aí a gente pode fazer esse acabamento também em boca, com as pontas para contraângulo. Esse pelinho de cabra, ele é mais devagarzinho ainda, é 5.000 RPM só. Bem devagarzinho. Agora vai dar um brilho que é muito bom, quase parando. 1 minuto na superfície da peça também. De vez em quando a peça cai, vamos catar a peça. Fica mais rápido. 5.000 RPM, ó. E aí a gente vai dando o brilho. Vou parar aqui para mostrar para vocês quanto a superfície está brilhosa. Tá vendo lá o reflexo, olha, do brilho? Olha, que brilho mais natural, olha. Olha lá. Olha a anatomia dessa peça. Vendo, seguindo essas pontas, olha como fica lindo. Olha. Então aqui a gente, né, vê um brilho muito lindo que deu com essas 3 pontas. É o suficiente, né, para que a gente tenha um brilho bonito aqui na peça. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos dar a naturalidade. Apesar que essa resina ela tem uma média translucidez, e aqui assim, ó, na incisal aqui, ó, se vocês observarem, lá, aquilo líquido cinzentado não é sombra, é a translucidez que ela apresenta na incisal. É lógico que tem que respeitar aqui, ó, o ângulo de 45 graus na palatina. Ó, um rosinha da ponta aqui, ó. Olha a diferença da superfície palatina aqui, que tá toda áspera. Palatina interna da peça, né? Da superfície externa da peça. Olha aqui. Então aqui agora a gente vai dar naturalidade. Então a gente vai usar as maquiagens. Primeiro a gente vai usar pigmento azul na incisal e o pigmento branco no halo. Na cervical, o ideal é usar um amarelinho, mas eu vou usar o marrom, que eu tô sem o amarelinho. Tá? Então a gente vai fazer essa maquiagem agora. A gente coloca naquelas estojinhos de maquiagem, né? De porcelana, tem os de resina, que são âmbar. Primeiro passo aqui, ó. Eu vou passar o pigmento marrom. Vocês vão ver que é bem pouquinho, ó. Aqui o meu pincel tá até muito carregado do pigmento marrom. Mas aí eu vou passar aqui para poder mostrar no vídeo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo que tá ficando marronzinho? Olha lá. Então eu vou esparramar de forma a ficar bem levezinho. Quanto menos pigmento, melhor. Esse pincel tá meio durinho aqui, ó. Não tá fazendo um espalhamento uniforme. Vou pegar um outro pincelzinho aqui, mais macio. Aqui.
vendo? Ó, tem pigmento concentrado, ó. Eu vou esparramar na cervical. Isso aqui é para deixar ele bem natural. Então aqui, ó, tá vendo? Ó? A gente já consegue ver lá, ó, que não tá tão branquinho mais, mas que tá um amarelinho lá, ó, bem naturalzinho. Se a gente olhar, a olho nu a gente não consegue enxergar totalmente. Passou essa camada, a gente fotopolimeriza. Estamos sem o fotopolimerizador aqui. Vamos dar uma pausa no vídeo e voltamos com o fotopolimerizador.